No dia 29 de outubro foi o Dia Nacional do Livro. E é claro que o desgoverno não poderia deixar de enfatizar a memorável data. E eles fizeram isso com um pôster, no qual dizia Dia Nacional do Livro. Um Brasil que distribui livros em vez de armas. Presidente Lula. Fica um tanto quanto estranho comemorar esse dia com um garoto propaganda analfabeto que odeia a leitura e, antes que me perguntem a fonte, isso saiu da própria boca dele. Nós estamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo hábito, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro, eu não consigo... Eu estou com um livro aí, aquele livro 1964, A Conquista do Estado aí, faz 3 meses que eu estou com ele, acho que estou na página 300. Um ser que cortou as verbas para a educação, que extinguiu a Secretaria da Alfabetização, enfim, desastroso. Mas no que eu quero chamar a sua atenção aqui é no fato de que essa frase faz sentido. Não quanto à indireta ali presente dada ao nosso querido presidente Bolsonaro, mas no fato de que livros são tão poderosos quanto armas. As armas, elas te destroem por fora. Livros não. Livros começam, dependendo do tipo de livro que você lê, eles começam uma destruição por dentro. Livros têm o poder de mudar a sua visão, o seu pensamento. E estes foram uma das principais armas usadas pela esquerda para combater os militares em 1964, e hoje sendo uma de suas maiores armas. Enquanto os militares se preocupavam com a economia e a política, eles esqueceram, infelizmente, da educação e da cultura, e foi a brecha na qual a esquerda viu a possibilidade de entrar e conquistar. Com a educação em suas mãos e a cultura, eles começaram um trabalho de doutrinar pessoas. Mas nós podemos mudar esse quadro, ocupando todos os lugares possíveis. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é quanto à palavra distribui, que não existe no dicionário. O correto é distribui. Nós gostamos muito de fazer piadas com os erros cometidos pela esquerda. Porém, não será essa uma dica ou indireta? Você deve estar se perguntando, como assim uma dica ou indireta? Um exemplo foi o nosso 7 de setembro deste ano, em que o presidente atual desfilou sem ninguém nas ruas. Vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. E se tinham gente, eram gatos pingados. E é óbvio que nós não deixamos de zoar, rimos muito da cara deles e agora o nosso querido Bolsonaro está inelegível. Segundo a esquerda, porque ele fez do 7 de setembro de 2022 uma campanha eleitoral, o que não é a realidade, até porque todos os lugares onde ele estava, as pessoas queriam estar junto dele, o que não acontece com o atual presidente. Eu faço política há 50 anos. Eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais comício, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. Engole o choro. Mas, como nós vivemos em uma democracia inquestionável, com um TSE e um STF muito justos, nós não podemos retrucar. No 7 de setembro desse ano, aquilo que você mais ouvia nos jornais era de que o 7 de setembro não deveria ser polarizado. Não deveríamos colocar política no 7 de setembro, o que é um erro fatal, porque história é política, o ser humano é um animal político. E as pessoas não compreendem. Você observa um discurso da esquerda de que nós não colocaremos política nisso,
Nós somos os certinhos, nós somos os formais, nós estamos aqui celebrando a independência. Tirando aquele faz o L da Dona Jane. Mas o discurso que ficou nos jornais e o discursinho da esquerda foi bem esse. Nós não falamos de política no 7 de setembro. E depois que finalizou-se o desfile, Lula foi chupar jabuticaba. Uma jabuticabeira que ele disse ter plantado, o que eu duvido muito. É que o cara odeia um trabalho. Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. E qual foi a mensagem que ele passou ali? Que o que ele planta, ele colhe. E seria esse 7 de setembro uma mensagem, uma dica do que estaria por vir? E agora Bolsonaro está inelegível, infelizmente. E com esse erro de português, se é que não é mais uma das mensagens ou uma dica do que está por vir, devemos ficar espertos. E agora, qual será o próximo passo? Criar uma nova língua? Porque o Ministério da Verdade, ele já tem. Temos o Menino Foca, Manuela Dávila, todos com o Ministério da Verdade. Então não duvido muito que criar uma nova língua seja o próximo passo da esquerda. Isso faz me lembrar um livro. Sim, 1984, de George Orwell. Um livro em que o personagem principal, Winston, vive em um estado totalitário, em que o slogan é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Agora quero compartilhar com vocês alguns trechos desse livro que se referem à nova língua. Eram as sedes dos 4 ministérios, entre os quais dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. O Ministério do Amor, no qual cabia manter a lei e a ordem. Não é a turminha do amor venceu? É o que me parece. A gente pode lembrar de que na Palestina o amor também venceu, né? Mas vamos voltar. E o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em nova fala: Miniver, Minipaz, Minamor e Minipuja. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. Nova Fala era o idioma oficial da Oceania, ou seja, onde a história se passa. Para saber mais sobre a estrutura e etimologia, ver o apêndice do livro. Bom, o apêndice, este aqui. Os princípios da Nova Fala. Nova Fala era o idioma oficial da Oceania e fora concebido para atender às necessidades ideológicas do Socin, ou socialismo inglês. Em 1984, ainda não havia quem empregasse como meio exclusivo de comunicação, tanto oralmente como por escrito. Os editoriais do Times eram redigidos no novo idioma, mas era um tour de force que só especialistas conseguiam executar. Previa-se que a Nova Fala substituísse completamente a velha fala, ou inglês padrão, como chamamos, por volta de 2050. Enquanto isso, o novo idioma ia aos poucos ganhando terreno com todos os membros do partido, tendendo cada vez mais a usar as palavras e construções gramaticais da Nova Fala em suas interlocuções cotidianas. O objetivo da Nova Fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Socing, o socialismo inglês, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a nova fala e esquecida a velha fala, um pensamento herege, isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do Socing, fosse literalmente impensável.
ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser formulados. Vejamos um exemplo. A palavra livre continuava a existir em nova fala, porém só podia ser empregada em sentenças como o caminho está livre ou o toilette está livre. Não podia ser usada no velho sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, pois as liberdades políticas e intelectuais já não existiam, nem como conceitos, não sendo, portanto, passíveis de ser nomeadas. Por outro lado, embora fosse vista como um fim em si mesma, a redução do vocabulário teve alcance muito mais amplo que a mera supressão das palavras hereges. Nenhuma palavra que fosse imprescindível sobreviveu. A nova fala foi concebida não para ampliar e sim restringir os limites do pensamento, e a redução de um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Esse livro foi escrito por George Orwell em 1949. É um livro de ficção em que George ele previa 1984. E parece que 1984 está muito semelhante a 2023. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso. E vamos ficar espertos. Será essa um distribuir a próxima dica? Igual o 7 de setembro desse ano? Não sabemos. É o que vamos descobrir. Bom, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchauzinho!